E aí, bom dia, graça e paz a você que está acompanhando o Devocional Casa da Graça aqui no canal Acessando a Graça. Hoje é 13 de agosto, nosso tema hoje é os dois estágios da fé. E aí, você já é inscrito nesse canal? Se não, sabe que eu sempre vou te pedir aqui, né, para você se inscrever, compartilhar, fazer chegar a outras pessoas, interage, deixa teu comentário aí e vamos alcançar vidas com a palavra de Deus. Os dois estágios da fé é o nosso tema. O nosso texto base hoje é Hebreus capítulo 11, versículos 33 e 34, que diz assim: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. 34 diz: apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Eu quero chamar a sua atenção para essa parte do texto, aqui está falando sobre os heróis da fé, mas para a parte do texto que diz: apagaram o poder do fogo. E aí nós vamos entender porque nós estamos falando hoje aqui sobre os dois estágios da fé. Confesso a você que esse devocional é inspirado numa mensagem de um pregador que eu ouvi. Você deve saber que tudo que eu lhe ensino aqui, eu aprendo de alguém, eu não nasci sabendo dessas coisas. E esses dias essa verdade me ministrou, porque é exatamente dentro das coisas que Deus vem falando conosco, tentando chamar a minha e a sua atenção para o lugar que a paz, a tranquilidade, a confiança, o descanso tem, o lugar que isso tem na obtenção das respostas, na obtenção dos milagres, na intervenção de Deus, porque nós sabemos que é a vontade de Deus intervir. Ele é o Deus que é galardoador dos que o buscam, é o Deus que provisiona o milagre que eu e você precisamos. E a minha e a sua parte nessa equação, se é que eu posso dizer assim, é o crer, é o descansar. E nós temos aprendido sobre viver pela fé, nós temos aprendido sobre viver em paz e como uma atitude interior emite no reino do Espírito que nós estamos sustentados por fé. O texto que nós lemos hoje fala sobre apagaram o poder do fogo. E os dois estágios da fé falam um pouco, nos ensinam um pouco sobre o justo viverá pela sua fé. Nós temos vários exemplos bíblicos que eu não vou ter tempo de me deter neles aqui, mas que sempre que Jesus foi intervir e para provisionar um livramento, ele teve que tratar com o medo, ele teve que tratar com aquilo que afetava o ânimo, a disposição interior dos discípulos, para só então eles tocarem definitivamente naquilo que estava fora. O texto aqui fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, mais precisamente Ananias, Misael e Azarias. Esses sim eram os nomes deles. Esses outros que eu falei foram os nomes que o rei Nabucodonosor deu para eles. Eram homens de Deus, homens que tinham referência da palavra de Deus, né? E eles consideravam a palavra. Isso é parte da dinâmica do funcionamento da fé. Eles consideravam a palavra, e a palavra de Deus dizia, encaixando na realidade do que nós estamos lendo aqui, a lei dizia que eles não deviam se dobrar diante de nenhum Deus que não fosse o Deus de Israel. E aqui Nabucodonosor ergueu uma grande estátua, estou só parafraseando para você entender, e ordenou que todos se ajoelhassem diante dessa estátua. E esses homens que eram homens de Deus, homens que apesar de estarem em outro reino, pertenciam ao reino de Israel e estavam debaixo do senhorio do Deus de Israel, que tinha estabelecido essa lei de não se dobrar, e eles não se dobraram quando Nabucodonosor ordenou que todos se dobrassem. Aí você conhece a história, e eles foram jogados dentro do fogo, uma fornalha 7 vezes aquecida, ou seja, preparada mesmo para trazer punição, julgamento para aqueles que não se adequassem à imposição, à tirania de Nabucodonosor. Aqui no caso, você conhece a história, foram lançados esses 3 homens, daqui a pouco Nabucodonosor viu 4 homens, ele mesmo testemunhou que o quarto homem era diferente, tinha semelhança como filho dos deuses, é aquilo que a Bíblia chama de teofania, o anjo do Senhor, era o próprio Jesus ali. E a ênfase que eu quero dar é que o texto diz que homens de fé, e aqui Hebreus estava falando deles, né? Porque você vai ver que antes falou que fecharam boca de leões, se referindo a Daniel, e dentro do mesmo tempo aqui eles dizem e apagaram o poder do fogo. O primeiro estágio da fé é antes de resolver o problema fora. Aquilo já está resolvido dentro de você. Eu acredito que a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E aqui está escrito que eles apagaram o poder do fogo. Esse fogo, ele não se apagou quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados ali, porque chegou a queimar as cordas que os prendiam e o fogo estava ali.
Isso, amados, revela uma condição, na verdade, revela uma postura que eu e você precisamos ter para que nós possamos ver os milagres operando fora. Deus em manifestação dentro de nós, mesmo antes de ele acontecer. Dizer que eles apagaram o poder do fogo quer dizer que eles tinham uma postura de que o fogo estava ali, mas não os afetava, porque dentro deles eles estavam resolvidos quanto a isso. E por estarem resolvidos quanto a isso, eles não estavam apavorados, eles não estavam desesperados. O texto diz que eles caminhavam dentro do fogo. Isso é uma atitude que evidencia que a fé estava funcionando dentro, que dentro deles aquele problema já estava resolvido, e por estar resolvido dentro deles, eles puderam também usufruir do problema resolvido fora. Quero pegar emprestado também dessa mensagem que eu ouvi dois testemunhos. Esse homem disse que procurou umas pessoas da sua igreja e perguntou: e aí, amigo, como é que tá sobre a fé? E ele disse: olha, a fé tá difícil, as coisas eu não tenho conseguido resultado. Ele até ali distinguiu fé para circunstâncias e fé para salvação. Ele disse: fé para circunstâncias, as coisas estão tão difíceis que quando eu vejo a luz no fim do túnel, eu acredito que é o trem que está vindo na minha direção, na contramão, para me pegar. E ele perguntou: e fé para salvação? Ele disse: fé para salvação, estou criando uma doutrina nova, que é a doutrina da repescagem, para ver se eu subo numa segunda chamada, porque acredito que da primeira eu nem vou subir. Isso fala sobre o primeiro estágio de fé completamente comprometido, uma pessoa que no interior ele se sente vencido pelas circunstâncias e não consegue ver nenhuma saída. Essa mesma mensagem conta a história de outra pessoa que estava vivendo um momento muito difícil, um perrengue muito grande, e o pastor era conhecedor desse problema que ele estava enfrentando, e encontrou essa pessoa e disse: aí, irmão, como é que tá as coisas? E ele disse: estamos na fé, pastor, empolgadíssimo, Deus é bom, ele cumpre com a sua palavra. E automaticamente o pastor perguntou: e aí, aquele problema se resolveu? Ele entendeu que aquela reação de positividade, de fé, é porque aquele problema grande tinha sido resolvido. Se aí aquele problema se resolveu, ele disse: não, mas aquele problema está com os dias contados, porque o nosso Deus é bom, eu tenho fé naquilo que a Bíblia diz, logo, logo essas coisas vão se manifestarem aqui fora. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele tinha resolvido dentro dele, no seu primeiro estágio da fé, que é ter convicção interna, e por isso só uma questão de tempo, só uma questão de dias, para aquilo que ele já tinha recebido por dentro se manifestasse fora. E eu quero que o Espírito Santo lhe ajude a entender isso. Eu tenho orado para que ele ministre essa verdade ao meu coração também, que as coisas que nós vamos receber fora, elas só vão acontecer depois que nós estivermos convictos por dentro. Apagar o poder do fogo é isso, é você estar lidando com o fogo, mas ele não lhe queimar, porque dentro de você já sabe que Deus é o Deus que lhe livra do fogo. Completando agora o texto de Daniel, capítulo 3, que agora sim vai falar sobre eles, diz assim o versículo 27, diz: os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Ou seja, o livramento foi tão grande que não ficou nem cheiro, para que não ficasse nenhuma referência de trauma. Esse é o Deus que provisiona para mim e para a sua vida o milagre. Quando nós cremos no poder do fogo sendo apagado, logo em seguida o fogo também vai ser apagado e não vai deixar nada de referência em nós. Vamos confessar a palavra? Repita assim comigo: sou da fé, não me apavoro, nem cedo ao medo. Diga: se a fé estiver operando dentro, com certeza vamos receber o milagre fora. Amém? Essa verdade é para despertar a minha e a sua vida. Então compartilhe esse vídeo, faça comentários aí, pratique essas verdades, sejam abençoados com o poder que essas verdades têm de nos erguer. E eu espero você no vídeo de amanhã.